Nova 1290, Timbira M. 24 horas por dia de jornalismo, esporte e cultura. ZYH 888, Nova 1290, Timbira M, São Luís, Maranhão. É mais informação no ar. Nova 1290, Timbira M. 24 horas por dia de jornalismo, esporte e cultura. A partir de agora, a Timbira apresenta. A partir de agora, Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. A partir de agora, na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Direito no Ar. Uma ótima manhã para todos que estão sintonizados na Rádio Timbira do Maranhão. Eu sou Heraldo Moreira e a partir de agora vocês estão convidados a acompanhar o nosso programa, que traz as principais notícias do universo jurídico e que marcaram a semana. Lembramos que este programa é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Estamos iniciando o nosso programa de hoje com uma boa notícia. Desde o início da pandemia até o último dia 17 de março, já foram destinados pelos tribunais 762 milhões de reais em recursos para o combate à Covid-19, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça. E mesmo em regime de teletrabalho, os magistrados e magistradas brasileiros estão com índices elevados de produção em todo o país. O movimento processual chega a 1.249 bilhões, com 27 milhões de sentenças e acórdãos, 41 milhões de decisões e 72 milhões de despachos. Sobre a produtividade do judiciário e esse relatório do Conselho Nacional de Justiça, ouviremos agora o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, juiz Olídice Barros. O relatório do CNJ demonstra que o Poder Judiciário, além de ter se adaptado às necessidades impostas pela pandemia, com o advento de novas tecnologias que asseguraram a manutenção da prestação jurisdicional, foi também capaz de proferir decisões que geraram estabilidade social e contribuíram com o enfrentamento da crise. Na Justiça de Primeiro Grau do Maranhão, a produtividade de juízes e servidores também tem se mantido em alta. Conforme relatório do Tribunal de Justiça, foram produzidos cerca de 16 milhões de atos judiciais e processuais durante o primeiro ano da pandemia. O presidente Olídice Barros também se manifestou sobre a produtividade da magistratura maranhense. Em recente relatório do Tribunal de Justiça do Maranhão, os dados demonstram uma altíssima produtividade de magistrados, magistradas, servidores e servidoras durante este ano de pandemia, tendo o Poder Judiciário cumprido de forma exemplar a sua missão constitucional. A conclusão que se tem é que nesse momento em que alcançamos a fase mais crítica da pandemia, a manutenção do trabalho remoto é fundamental para a preservação da vida e saúde de todos os operadores do direito e servidores que ali atuam, bem como dos próprios usuários do sistema de justiça. E para falar sobre o trabalho dos magistrados maranhenses em meio à pandemia e à situação da violência contra a mulher na região tocantina, vamos conversar a partir de agora com o juiz Frederico Feitosa de Oliveira, que é titular da 2ª Vara Criminal da comarca de Açailândia. Bom dia, doutor Frederico Feitosa, seja muito bem-vindo ao Direito no Ar. Bom dia, Heraldo. Bom dia aos nossos ouvintes. E é uma satisfação estar conversando com você aqui, pessoa que eu conheço há muito tempo. Fomos colegas de trabalhos, amigos, somos amigos e já fomos sócios também. Abraço. É verdade, privilégio para mim estar conversando com você hoje. Bom,
Como é que o senhor avalia o relatório do CNJ e também do Tribunal de Justiça do Maranhão, que confirmam uma alta produtividade dos magistrados em um ano atípico, né? Um ano de pandemia? Verdade. O ano passado e esse ano tem sido de muitas lições para a magistratura, inclusive para a gente afastar alguns mitos que existiam, né? Que o juiz só trabalha quando está no fórum, que o juiz só pode trabalhar no fórum, ou algo desse tipo. Então, estamos vendo os juízes e juízas, né, respeitando o isolamento social que está determinado pelo governo estadual aqui no Maranhão, mas mesmo assim e produzindo, fazendo audiências, despachando processos e sendo até mais produtivos do que éramos no período anterior. E para isso o tribunal se empenhou bastante, desenvolveu e melhorou várias ferramentas que permitisse esse trabalho à distância. Então, ainda que não esteja na comarca, ainda que não esteja fisicamente dentro do fórum, o Poder Judiciário e os juízes conseguem trabalhar adequadamente. Uma informação importante que o senhor colocou aí, doutor Frederico, é de que hoje os juízes são até mais produtivos do que quando estavam atuando presencialmente. Imagino eu que um dos fatores para isso seja a desnecessidade de deslocamentos, né? Especialmente para quem atua como o senhor no interior. Porque ainda que fique no interior de segunda a sexta-feira, eventualmente no final de semana precisa vir a São Luís, rever a família, tratar de alguns assuntos particulares. Enfim, seria só esse o motivo para essa maior produtividade ou o senhor agregaria outros? Esse também, mas não apenas, né? É claro que o contato presencial é importante e é necessário, né? Mas o fato de você estar no fórum também acarreta alguns outros problemas. Você tem que resolver questões administrativas, atender partes, atender advogados, os próprios servidores que têm dúvidas disso e daquilo. E quando você se concentra apenas lá na sua casa, apenas lá para fazer aquele serviço de despachar, de sentenciar ou tomar alguma decisão, você acaba ficando mais concentrado naquele serviço, né? E é importante cada um ter a sua própria educação no sentido de estabelecer os seus horários de trabalho para que efetivamente você se torne produtivo, né? E que a sociedade receba no nosso trabalho, né? A contrapartida que é tão necessária, que é a prestação jurisdicional. Agora, surge uma outra pergunta em função disso, doutor Frederico, que é o seguinte: o tal do novo normal, né? Quando essa situação passar, que a gente infelizmente ainda não tem uma previsão com relação a isso, mas um dia tem que passar, não é possível, como é que vai ser lidar com isso? A gente está verificando que a maior produtividade é agora, no pós a situação inicial da pandemia, por força do teletrabalho. Para voltar depois para a situação presencial, não vai ser um retrocesso? Acredito que não. Acho que seremos melhores ainda, né? Acho que se acabou com esse estigma do trabalho ter que ser 100% no fórum, certo? E conseguimos também virtualizar muito daqueles processos que que ainda eram físicos, né? Então, hoje, o nosso acervo, fora a parte criminal, ele é quase 100% virtual. E vamos conseguir fazer ainda mais. Então, acho que quando a gente puder voltar ao expediente normal lá de serviço, nós seremos até melhores, com contato com partes que não estejam próximas, com a praticamente extinção da carta precatória, você podendo ouvir testemunhas e partes que não estejam fisicamente na sua comarca, com uma agilidade maior, até para a própria advocacia, de conseguir o contato com o juiz sem precisar estar ou ir até aquela comarca. Então, nós conseguimos responder a uma série de problemas que vão nos trazer vantagem após esse período que todos nós esperamos que passe o mais rápido possível. Doutor Frederico Oliveira, para manter essa rotina de teletrabalho,
em casa, imagino eu, o senhor, o juiz, de um modo geral, até pela condição financeira que possui, tem uma internet de qualidade, um computador de qualidade, mas a gente sabe que a infraestrutura do judiciário, ela nem sempre é a mesma que o juiz tem em casa. Às vezes faltam recursos tecnológicos, inclusive bons equipamentos, internet de qualidade. Isso tem dificultado o trabalho, a conexão entre a casa do juiz e a sua comarca? O tribunal ele tem investido bastante, né, com a aquisição de mais servidores que eu falo de transmissão de dados. O tribunal, daqui a pouco tempo, vai adquirir computadores mais novos para os juízes e servidores, porque esses que nós estamos trabalhando estão realmente já ultrapassados, mas na medida do possível a gente consegue manter um bom contato. Estamos tendo algumas dificuldades com alguns servidores, né, que eventualmente não têm equipamento em casa. O tribunal também está permitindo que a gente ceda os computadores do tribunal para que o servidor consiga trabalhar de sua casa. Alguns por problemas como alguns têm, as crianças estão também assistindo aula em casa, então às vezes elas ocupam os computadores lá dos servidores, então um ou outro pede excepcionalmente para ir trabalhar no fórum, que para ele é mais fácil. Enfim, estamos tentando contornar todas essas dificuldades com inteligência, né, com criatividade e com apoio de todas as entidades envolvidas. A gente percebe, então, doutor Frederico, que o problema, às vezes, não é só o uso da tecnologia, né? A tecnologia está até disponível. Às vezes, é necessário também pensar no ser humano, né? Nas adaptações dentro de casa, nos equipamentos dentro de casa, e, às vezes, até no treinamento, né? Para usar algumas ferramentas que são novas, ou não. Isso mesmo. O tribunal tem feito vários treinamentos. Nós tivemos agora, no ano passado, nós sentimos a justiça criminal aqui no Maranhão, e em quase todos os estados foi a mesma coisa, se sentiu muito a questão do isolamento social lá na pandemia, porque nossos processos eram 100% físicos. Né? Então, ficar em casa, ou a gente levava o processo para casa, ou tinha que ir ao fórum lá para trabalhar de alguma forma, né? E o tribunal, em tempo, eu considero até recorde, conseguiu instalar em quase todas as comarcas, quase todas as unidades criminais no Maranhão, o PJE criminal, e para isso fez o treinamento, ainda está fazendo, aliás, o treinamento com os servidores, e posteriormente vai fazer o treinamento com juízes, mas ainda assim o PJE criminal já resolveu bastante, já ajudou bastante, principalmente nesse momento agora em que nós regredimos um pouco no combate a essa pandemia. Agora, uma pergunta de cunho totalmente pessoal, fugindo aí desses aspectos tecnológicos e tal. Como a gente falou no início, nós temos uma relação também pessoal, e o amigo já foi, inclusive, professor de processo civil, direito civil, sempre atuou como advogado, muito competente, por sinal, nessa área. Como é que foi essa adaptação para o processo penal? Uma boa pergunta. Realmente, a minha base ela toda é de direito civil, processo civil, mas quando a gente entra na carreira da magistratura, né, o juiz começa numa comarca que aqui no Maranhão nós chamamos de comarca inicial, ele é o juiz de todas as demandas naquela comarca. Então, desde questões críticas e sérias no que se refere à política pública, questões de improbidade, de prefeitos, secretários, etc., é aquele juiz que resolve, assim como ele também resolve questões absolutamente simplórias, como a discussão de vizinhos a respeito de uma cerca, um porco que foge e come a plantação do lado vizinho, algo que o valha. Então, desde esse momento, o juiz ele acaba sendo preparado a trabalhar em todas as searas do direito, né? No direito criminal, direito de família, criança e adolescente, cível, administração pública, né? Fazenda pública, e aí a gente acaba se especializando em tudo, é o que na medicina se diria o clínico geral, né? Quando a gente vai a comarcas maiores, já começa a ter uma especialidade. Então, eu, particularmente,
eu fui promovido da comarca inicial para a cidade de Estreito, para a comarca de Estreito, onde eram 2 varas, ainda são. E de lá eu já tive uma outra especialidade, então eu já tratava só com família, civil e criminal e violência doméstica. E posteriormente eu pedi remoção para a Açailândia, numa vara que ela é criminal, existem 2 varas criminais em Açailândia, então os feitos criminais eles são divididos meio a meio, e eu ainda tenho uma competência específica sobre violência doméstica. O outro colega tem uma competência específica sobre execução penal, então eu não tenho essa competência, é só dele, e eu tenho essa competência específica sobre violência doméstica. Então foi um movimento bem natural. E vale dizer que o processo criminal, o processo penal, ele é mais simples, ele é mais ágil, ele é mais rápido do que o processo civil, como eu percebo agora, né, que tem mais chincanas, existe mais possibilidades de idas e vindas. O processo penal ele é mais simples, e com isso a gente chega rapidamente a um resultado. Excelente contribuição. Doutor Frederico, mas em termos teóricos, o processo penal, então, é mais fácil do que o processo civil, até porque só cuida de um assunto, né? De uma temática, crime. Mas em termos práticos, as questões que o senhor enfrenta diariamente no processo penal, elas são mais dolorosas para a alma do que aquelas do processo civil ou não? Com certeza são, né? O crime, né? A gente lida com crimes simples também, mas também com crimes muito graves. Então, a gente lida com homicídio, crimes sexuais, a violência doméstica, que são sempre temas bem pesados, e para isso a gente tem que se preparar, né? E a gente percebe quando as vítimas, as partes envolvidas vão prestar os seus depoimentos, o quão abaladas e frágeis elas estão. Então a gente tem que estar preparado para prestar também essa assistência. E para isso a gente tem que contar, né, com os nossos servidores, que também são bem preparados para isso, uma atuação sensível também do Ministério Público, a defensoria dos próprios advogados, e sobre tudo isso a gente tem uma boa repercussão lá em Açailândia. Bom, estamos falando com o juiz Frederico Feitosa de Oliveira, titular da 2ª Vara Criminal da comarca de Açailândia. Vamos entrar então nessa temática da violência doméstica, que é uma competência exclusiva dessa 2ª Vara de Açailândia. E, doutor Frederico, veja, este mês de março, que é considerado o mês da mulher, por causa do dia 8, né, que é o Dia Internacional da Mulher, e mesmo com todas as campanhas educativas que têm sido feitas ao longo dos últimos anos, os números da violência doméstica continuam elevados em todo o país. Qual é a realidade da sua região aí, na região onde o senhor está inserido, a Açailândia, que faz parte da chamada região tocantina? Lá em Açailândia, e acredito que em todas as comarcas do nosso estado, nós temos números altos sobre violência doméstica. Historicamente, a gente pode até... hoje nós temos bem mais processos que nós tínhamos há 10 anos atrás sobre violência doméstica, é um fato, mas isso não quer dizer exatamente que o número de violência ele possa ter aumentado. Teria que ser feito um estudo bem mais criterioso a respeito disso, porque acontece, e hoje ainda acontece, aquilo que nós chamamos de subnotificação, que é aquela mulher que sofre a violência, mas não tem coragem ou não quer simplesmente fazer a ocorrência, né? Fazer a queixa daquela violência. Então, essas campanhas e todo esse trabalho que é feito de divulgação também é para isso, né? Para que a própria mulher se sinta incentivada e saiba que vai ter o apoio quando fizer esse tipo de denúncia, e outras pessoas também possam fazer, vizinhos, familiares, professores, amigos, enfim, qualquer denúncia a respeito disso, que a gente possa tomar as providências, né? Nós temos número alto hoje só de violência doméstica no processo. Nós temos quase 1.300 processos em tramitação lá na vara sobre violência doméstica. Alguns poucos de feminicídio
São poucos, porque nós já julgamos a maior parte deles, mas ainda temos alguns em tramitação, e também é um crime mais grave e de número menor, mas que o ideal é que nem tivéssemos esse tipo de crime. Bom, e aqui o senhor imagina que se deva essa subnotificação? Por que as mulheres não procuram a polícia, o judiciário, o Ministério Público, seja lá quem for, para denunciar esses casos de violência de todo tipo? Porque não é só violência física, às vezes é violência moral também, não é? Falta de autonomia financeira, falta de conhecimento dessa possibilidade, seria uma questão cultural, medo mesmo, né? Uma pressão psicológica muito grande, ou é um misto de todos esses fatores? Eu acho que é tudo isso junto. Essa questão ela é bem complexa, porque a violência doméstica, ela é diferente dos outros tipos de crime. Existe uma relação afetiva entre o agente do crime, né, a pessoa que pratica esse crime, e a vítima. Então, eles tinham alguma relação de afeto. Eram namorados, eram marido e mulher, companheiros, é um pai contra uma filha, um filho contra uma mãe. Enfim, existe uma relação prévia. E é uma relação afetiva, que pode ser até uma relação de amor. Né? Então, é normal que a mulher ela hesite em procurar as autoridades para relatar esse tipo de violência, assim como é normal até que ela eventualmente perdoe aquele agressor. Né? A gente tem que estar preparado para isso, e a gente não pode jogar isso na conta da mulher. Né? Às vezes as pessoas reclamam, mas já eles já estão de volta. Né? Então, isso não pode ser tido como culpa da mulher. Isso é uma característica desse tipo de crime. Né? E a gente conversa muito isso com os policiais que estão ali na linha de frente, né? Que é uma expressão agora lá do momento, são aquelas pessoas que primeiro atendem aquelas ocorrências, e a gente sempre pede que eles tenham muita paciência, ainda que seja a 10ª, a 5ª vez que aquela mulher faz aquela ocorrência, para que ela seja atendida, para que a gente compreenda que essa relação é uma relação muito difícil. E passa por uma questão também, como você falou, uma questão histórica. Talvez aquela mulher já tenha visto a sua mãe, a sua avó passando pelos mesmos problemas e não registrando qualquer ocorrência e não denunciando esse crime. E ela também se sente nessa obrigação. Existe a questão econômica também, que é importante. Nós já vimos, eu já tive relato de mulheres lá na nossa unidade dizendo que prefere apanhar do que ver os filhos com fome. Então, é uma questão que a gente tem que abordar, é uma questão que a gente tem que levar em consideração a respeito disso, e aí o poder público tem atuado no sentido de mostrar lá para a mulher que ela pode ter outras oportunidades, que ela deve ter oportunidades, que ela deve procurar essas oportunidades, deve procurar uma independência financeira. Enfim, então são várias questões importantes e várias questões sensíveis que aquela mulher está submetida, que a gente tem que levar isso em consideração. E tanto é verdade, doutor Frederico, que é um problema também cultural, como o senhor bem colocou, que existem até aqueles ditados antigos, né, do tipo, em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher, quando na realidade é uma briga desigual. Né? Se fosse uma briga de duas forças iguais, ninguém talvez devesse se meter mesmo, mas em sendo uma briga totalmente desigual, deve haver sim interferência, não é isso, doutor Frederico? É isso mesmo, exatamente. A tentativa do homem submeter a mulher ao seu poderio, ela é histórica, né? Ela vem com a nossa história de seres humanos. O homem, biologicamente, é mais forte, é maior, é mais rápido do que a mulher, em linhas gerais, né, e sentiu isso, e isso o fez ficar confortável de tentar submeter a mulher aos seus mandos e desmandos. Né, e por isso que a mulher, ao longo da nossa história, ela sempre foi diminuída. Né? Só lembrar que há um século atrás as mulheres não podiam votar, a mulher, quando casava, era tida como relativamente incapaz, então ela não podia gerir os seus bens, era o marido que tinha que gerir. A mulher era proibida de praticar alguns esportes.
como já foi proibida de praticar, inclusive, futebol, né? Enfim, são várias questões que o homem tenta fazer isso. E uma delas, né, e nós temos vários termos de cunhos machistas, expressões e ditados populares, né, que apenas representam a nossa cultura, essa história de não meter a colher, né, briga de marido e mulher, não se mete a colher. E a gente percebe que a violência doméstica, ela se desenvolve em ciclos, ela começa pequena, com xingamentos, uma palavra mais alta, depois passa para leves empurrões, tapas, e aí vai evoluindo lá para agressões já com instrumentos, socos, instrumentos, e culmina no feminicídio. Então, quando a gente pede que haja a intervenção de qualquer pessoa de fora, vizinhos ou familiares, professores, amigos, dos próprios filhos, é exatamente para que essa violência ela não chegue ao extremo do feminicídio, né, para que ela seja interrompida ainda nas partes mais brandas lá da sua ocorrência. Por isso que para isso que a gente trabalha, por isso que nós tentamos divulgar ao máximo esse trabalho. Então, toda vez que um parente se intromete no momento ali de violência, ele pode estar salvando uma vida, ele pode estar fazendo com que aquela discussão fique apenas nos termos orais, verbais, né, e que ela não se desenvolva para uma violência física, né, que é o que nós não queremos. Então, quanto mais houver uma intromissão, mais leve vai ficar a violência. Por isso que é importante, sim, se meter nessas questões. E nós temos exemplos de várias ações penais que foram iniciadas, não pela ocorrência registrada pela vítima, mas sim pelos seus familiares, por vizinhos. Nós já tivemos vários pedidos de socorro que foram feitos pelos vizinhos, que ouviram a gritaria e a Polícia Militar foi e interviu para evitar o pior. Nos crimes sexuais, então, isso aí é bem interessante, porque a maioria dos crimes sexuais hoje em dia são praticados contra crianças, né? Crianças, adolescentes, que muitas vezes nem sabem a quem exatamente procurar, e a maior parte dos relatos nós recebemos dos familiares, dos professores que têm acesso a essas informações e fazem com que isso chegue às autoridades públicas que tomam as providências. Mais uma vez, agora eu vou ter que tocar numa questão um tanto quanto pessoal, doutor Frederico, que é o seguinte: há um estudo recente, e como o senhor já passou também por vara de família, e agora está numa vara que tem competência também para violência doméstica, há um estudo recente mostrando que a postura do juiz homem é diferente da postura da juíza mulher, nesses casos, tanto de família como de violência doméstica. O senhor consegue perceber, existe realmente essa diferença? Eu não posso falar pelos outros colegas, né? Mas assim, a gente procura se manter numa posição de equilíbrio, para que aquela presença de um juiz homem não seja vista pela vítima mulher como mais um momento de opressão a ela, né? Tanto pelos termos como pela forma de dialogar com aquela parte, com aquela vítima, com aquela testemunha, e da mesma forma, como você bem frisou, nas varas de família. Mas é interessante perceber a reação das partes, né? O homem, normalmente, quando eu era juiz de família, quando eu entrava lá na sala lá de audiência, ele se sentia meio confortável, porque estava diante de um homem juiz, né? Achando que ali ele ia ter algum tipo de proteção, quando, naturalmente, a gente ia julgar o processo, né? E quem tivesse que cumprir as suas obrigações, que as cumprisse. E da mesma forma, aqui na vara criminal, aqui na segunda vara criminal de Açailândia, às vezes alguns réus menos avisados, né, entram e se sentem mais à vontade porque estão diante de um juiz homem, né? Mas aí a gente, enfim, o nosso comportamento faz com que de imediato eles já percebam que isso não é isso que vai resolver o problema dele, né? Bom, nessa experiência, especialmente na vara de família, porque eu costumo dizer que vara de família tem umas audiências que são muito interessantes, né? Acontecem assim, umas situações inusitadas, dignas de programas de TV, do tipo Ratinho, João Kleber, coisa desse tipo. O senhor chegou a viver alguma experiência ou algumas experiências dessas que pudesse relatar aqui para a gente, doutor Frederico?
Eu não sei se tão pitorescas assim, a de falar na vara de família não me vem à mente. Agora, só aqueles casos de... A vara de família também tem, né, mexe com uma relação afetiva que existia entre as partes e que naquele momento já não existe mais. Então você vê, né, muitas questões de ciúmes que ainda imperam entre parte a parte, né, entre homem e mulher, entre a mulher e o homem. Às vezes, né, a gente percebe que ainda existe a vontade de um ficar com o outro e o outro já não tem mais essa vontade. Essas questões às vezes ocorrem também em juizados cíveis e criminais, também tem questões. Eu lembro de um caso em que uma parte que eram duas mulheres brigando, tinham ido a vias de fato, né, que aí o processo acaba indo como TCO lá para o juizado criminal, e normalmente essas brigas eram por ex-namorados, uma estava namorando com o ex-namorado da outra, alguma coisa que o valha, e aí a parte lá que tinha sido a vítima, lá na agressão, que disse que queria só dar um tapa nela, me pedindo autorização para que ela pudesse dar um tapa na outra, né? Porque naturalmente era inviável, né? Mas enfim, são essas questões pitorescas aí que acabam aparecendo. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo agora e já voltamos para a segunda parte, a parte final dessa entrevista com o Dr. Frederico Oliveira. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. O bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. Vida saudável. Alimente essa ideia. Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. No bloco passado, doutor Frederico, a gente falava sobre casos pitorescos na sua atuação como magistrado. E aí me veio aqui à cabeça a seguinte questão. O magistrado de família ele é obrigado a tentar a conciliação, né, do casal, é uma exigência lá do processo civil anterior e do processo civil atual. Aconteceu alguma vez faticamente essa reconciliação acontecer, ou isso é uma norma ultrapassada que precisaria até ser revista? Não, a conciliação modernamente tem sido apontada, né, como uma das formas da gente conseguir diminuir o movimento de processos no judiciário, o judiciário conseguir dar uma resposta mais célere a todas as prestações que lhes são colocadas, né? Muitas vezes, agora, quando a gente fala em conciliar, né, na vara de família, a gente está tentando que os pedidos de um sejam aceitos pelo outro, ou que eles entrem num consenso e que traga vantagem para ambos, né, para os dois. Né? Não exatamente uma reconciliação enquanto casal e tal. Não me recordo se ocorreu ou não ocorreu dentro de uma sala de audiência. Deve ter ocorrido fora dos autos e fora do fórum. Muito bem. Eu queria que o senhor falasse agora sobre alguns programas que estão sendo levados à prática pelo Judiciário e dos quais o senhor faz parte, que são os programas Um Novo Olhar
e o outro programa é o Conversando com Elas. Acredito que ambos voltados mais, claro, para a questão da violência doméstica. É isso mesmo? E fale um pouco sobre os dois. Exatamente. O Novo Olhar é um programa que é uma prática que existe em todo o Brasil, existe em várias comarcas aqui no Maranhão, que é um grupo reflexivo para os homens que praticam ou que foram envolvidos em problemas de violência doméstica. Então, a gente tenta enfrentar esse problema não só pelo viés da vítima, mas como pelo do homem também, né? Mostrando a forma como ele pode desenvolver ou melhor enfrentar os conflitos, né? Que ele tem eventualmente com a mulher. Dizer que ele não precisa deixar de ser homem se ele consegue resolver os seus problemas de uma forma não violenta. Esse programa lá em Açailândia, chamado Um Novo Olhar, ele é capitaneado pelo Ministério Público de Açailândia, pela a segunda promotoria criminal, mais especificamente agora pela doutora Sandra Garcia, e nós apoiamos, né? A gente trabalha em sistema lá de parceria, a gente dá todo o suporte naquilo que é possível, a gente participa de algumas reuniões lá com os homens, e também entregamos todo o apoio financeiro e ou logístico que é necessário. Interessante que nós já estamos, acho que nós conseguimos, inclusive, implementar esse programa durante a pandemia, de forma online, né? Cada um na sua casa. Nós conversamos lá com vários homens nesse formato, e interessante que nós já estamos, acho que na quinta ou sexta turma, mais ou menos, cada uma com uma média de 10 homens, e nenhum deles voltou a reincidir em situações de violência doméstica, né? Então, nós temos a reincidência zero nesse caso, né? Então, é um programa realmente bem interessante, e que nós temos esse resultado absolutamente favorável, né? Então, a gente tenta melhorar aquela relação de homem e mulher, tratando-o diretamente com os homens. O Conversando com Elas é um programa que nós desenvolvemos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, e a própria Defensoria também, às vezes, atua, junto ao CRAM de Açailândia. O CRAM é o Centro de Referência e Assistência à Mulher, que existem em várias cidades aqui no Maranhão, e o CRAM lá de Açailândia mantém um contato com todas as mulheres que são vítimas de violência doméstica. A gente sempre encaminha ao CRAM, que lá elas têm um apoio jurídico, com advogadas, tem assistente social, tem psicólogos, eles desenvolvem cursos, né, para tentar colocar aquela mulher no mercado de trabalho, e todo mês a gente marca uma conversa com essas mulheres vítimas de violência doméstica, ou às vezes a gente vai a escolas, né, para tratar isso com os adolescentes, que também são alvos, são vítimas, e podem até ser agressores também, crianças. Então é importante que a gente desenvolva isso também com esse público mais novo, para que no futuro os nossos filhos sejam melhores do que nós, e que o mundo deles tenha muito menos violência doméstica do que o nosso mundo tem e já teve. Então, a gente percebe que o problema da violência doméstica precisa e está sendo tratado nas 3 dimensões temporais, né? A gente precisa criar uma cultura educacional para que deixe de ser encarado como algo normal, como era no passado, né? Precisamos tratar também o durante a violência doméstica para que não aconteça aquilo que o senhor falou mais cedo, dela não evoluir até chegar à morte. E precisamos tratar também depois, quando se constata que o problema existe e se atende tanto o homem violento como a mulher que foi violentada. O senhor acha que
É só isso mesmo ou a gente precisaria ter também algum outro tipo de atuação? Bom, acho que a gente tem sempre que melhorar, né? Novos instrumentos devem surgir para esse combate. Eu acho que a gente tem que... Esse trabalho que vocês fazem, vocês jornalistas fazem, é importantíssimo, a divulgação desse problema, né? E que a gente perceba que isso não é um problema da mulher, né? Isso é um problema humano. E todos nós, como seres humanos, nós devemos estar preocupados com isso e trabalhando para que ele seja extinto, esse problema, né? Todos nós, mesmo homens, nós temos mulheres que nós amamos, nossas mulheres, namoradas, esposas, mães, filhas, avós, amigas, e nós não queremos que essas mulheres com quem nós convivemos, que elas sejam vítimas de qualquer tipo de violência. Então, esse não é um problema da mulher, isso é um problema humano. E veja que nós dois estamos aqui falando sobre violência doméstica nesse programa, e somos dois homens tratando sobre isso. Então, é isso que a gente tem que implementar, que tem que ser a luta de todos nós, homens e mulheres, para que a violência doméstica seja extinta. É interessante até que a gente sempre recebe as perguntas, né, sempre no mesmo sentido, e perguntando por que não existe uma lei lá para proteger homens, né? Porque o motivo disso é simples, é matemático, é porque o número de agressões de homens contra mulheres é absurdamente elevado se for comparado com o número de agressões de mulheres contra homens. Então, por exemplo, lá na minha unidade, como eu falei aqui para você, nós temos quase 1.300 processos de violência doméstica e quanto que a violência de mulher contra homem, nós temos um processo, né, que já foi até julgado, mas, enfim, a comparação entre eles, então, é absurda. E quando isso deixar de ser absurdo, ou seja, quando tiver números próximos de agressões de homem contra mulheres e de mulheres contra homens, aí sim a lei Maria da Penha não vai ser mais necessária. Então, por isso que a gente até diz que ela é uma lei temporária, né? Porque a gente quer que seja extinta esse tipo de violência, né? Então, o nosso trabalho é para isso, é para que esses números de violência doméstica eles caiam drasticamente até que eles passem desapercebidos e sejam uma violência como outra que existe sempre na nossa sociedade. E às vezes as pessoas também esquecem, né, doutor Frederico, que já existe remédio jurídico para a violência da mulher contra o homem, como de qualquer pessoa contra outra, qualquer pessoa independente do gênero, né, que são os crimes de agressão e tal. Então há necessidade de ter uma lei específica para o homem, né, pelo dado estatístico que o senhor mostrou concretamente, e porque já existe remédio para isso. Agora, uma coisa que a gente tem percebido ao longo das entrevistas que a gente tem feito esse mês sobre esse tema, doutor Frederico, é que é uma coisa que serve também para desmistificar também esse aspecto. Violência doméstica não acontece somente nas classes menos favorecidas. O senhor percebe isso também na região tocantina? Claro. E aí, só para lembrar, só para ilustrar isso que você está falando, né? A Maria da Penha, né? A mulher que a gente chama a lei, que a gente conhece a lei pelo nome dela, ela sofreu, né, 2 tentativas de homicídio na época, né? Que hoje é o feminicídio. E ela é uma farmacêutica de formação e o marido dela, que praticou o crime, era um médico, né? Então, são 2 pessoas esclarecidas, 2 pessoas com nível superior, né? E que se envolveram nesses casos de violência doméstica. Então, a violência doméstica ela não tem classe social, ela não tem raça, ela não tem nível de escolaridade, acontece em todas as classes. Então, nós temos pessoas, né, mais abastadas que se envolvem em casos de violência doméstica, e a gente vê isso até pelo noticiário e lá em Açailândia a gente percebe isso também, assim como nós temos pessoas também mais simples, mais humildes, que se envolvem também nos mesmos problemas. Como o tema central da violência doméstica é uma dificuldade de se resolver problema, porque veja, problemas e discussões, qualquer relação afetiva tem. Você pode discutir com seus pais, com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, e sem isso necessariamente descambar para uma violência.
Então, a dificuldade que aquele homem tem de enfrentar essa violência é o que faz com que ela surja, de enfrentar essa discussão, esse conflito, é o que faz com que ela surja, é o que faz com que surja essa violência. E esse homem ele tem dificuldade lá de fazer isso, por vários motivos, por educação, por uma formação machista, e ele vai ter essa dificuldade em qualquer classe social, em qualquer nível de escolaridade, em qualquer raça. Então, nós temos realmente, lá em Açailândia também, isso é reportado, casos de violência em todas as classes sociais, de todas as pessoas, de todo o nível de escolaridade que sejam possíveis. E aí o senhor tocou num ponto interessante, mais uma vez, ao longo da sua fala, que é a questão do feminicídio. Há um movimento, né, no sentido de esse crime que já está tipificado, mas ali como um dos parágrafos, né, ou incisos do artigo que trata do homicídio, de um modo geral, há um movimento no sentido de destacar ele para transformá-lo num crime isolado. O senhor vê necessidade disso? A questão talvez seja mais emblemática do que técnica. Muitas vezes ainda tem muitos magistrados até de outras formações, de outras gerações, que têm dificuldade de falar a expressão feminicídio. Ainda o trata como um homicídio qualificado, né? Seria uma mera qualificadora do homicídio pela condição daquela pessoa ser mulher e por isso ter sido maltratada, morta ou tentada. Então, a gente tem que entender que o feminicídio, diante de todo esse contexto de violência doméstica, então não é um simples homicídio, não é um simples homicídio qualificado, certo? É um crime que é praticado contra a vida de uma mulher pela condição dela ser mulher. Então, o homem se acha tão proprietário daquela mulher que ele acha até que tem o direito de retirar a vida dela. Existe uma expressão que é recorrente nesse tipo de crime, que é aquela, se você não for mais minha, não vai ser mais de ninguém. Essa expressão ela é recorrente. O homem, ainda que nem pense em praticar qualquer homicídio ou qualquer crime mais grave, mas ele fala. E aquilo gera um temor a mulher, que ela fica em sobressalto, e muitas vezes ela recua aquele desejo que ela tinha de romper aquela relação por esse tipo de ameaça, por esse tipo de fala. Essa imagem e é essa questão que tem que ser levada à discussão no feminicídio. Nós tivemos um caso interessante lá em Açailândia, que inicialmente foi tratado pela polícia como roubo seguido de morte, né? A mulher foi encontrada com seu veículo encostada à beira da BR, ela foi morta e alguns bens foram subtraídos. Só que nos chamou a atenção lá do delegado à época que os tiros foram no rosto, na cabeça, o que não é comum nesse tipo de crime, né? Normalmente eles atiram no tórax, no abdômen, mas dificilmente no rosto, ou se for na cabeça, pelo lado ou por trás, mas no rosto é incomum. E aí eles aprofundaram a investigação nesse sentido e acabaram descobrindo que, na verdade, ela tinha sido morta a mando do seu ex-marido, que não estava satisfeito lá com a separação do casal. Então, enfim, o feminicídio realmente ele tem que ser tratado, ainda que seja por um parágrafo ou por um dispositivo à parte, isso é o que menos me importa, mas ele tem que ser realmente tratado de forma diferenciada, para que se entenda que é um crime praticado dentro de todo um contexto de machismo, de todo um contexto de violência doméstica, de uma tentativa de submissão do homem, tentar submeter a mulher à sua vontade. E aí a gente entra numa outra questão muito interessante, doutor Frederico Feitosa, que é o motivador, né, do crime de feminicídio. Pelo que sei, normalmente são duas as causas, né? A separação, o homem não aceitar, que o senhor acabou de colocar isso,
E a traição, né, também é um motivo relevante. E sobre isso, o Supremo Tribunal Federal acaba de decidir que aquela absurda tese que existia há muitos anos, né, de que quando, do caso de um feminicídio cometido por separação, o homem pudesse alegar a legítima defesa da honra e tal. Isso agora cai totalmente por terra. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. A grande parte das vezes, esse crime é praticado pelo inconformismo com a separação. Ocorre que nós estamos tratando de um feminicídio, então é um crime contra a vida, e todos nós sabemos que por determinação constitucional, esse tipo de crime ele é julgado no tribunal do júri, né? Então você está ali diante dos jurados, existe um momento em que as partes vão debater, então o Ministério Público vai apresentar a sua opinião, entendendo pela condenação ou pela absolvição, normalmente é pela condenação, e a defesa vai tentar defender aquele réu de dizer os motivos pelos quais eles entendem que ele não deva ser condenado ou pelos quais a pena tem que ser mais baixa. Enfim, nesse momento em que a defesa apresenta as suas razões, muitas vezes é levantada, sim, essa questão lá da traição como motivador. E isso tende, no conselho de sentença, né, que é como nós chamamos os jurados, né, são 7 jurados. E aí, dependendo se você tiver uma predominância de homens ou de mulheres, essas teses podem ser melhor recebidas. Então, existe toda essa técnica lá do júri envolvendo isso. Então, assim, o que é que eu diria lá para você? Eu sempre vejo uma causa predominante para o feminicídio, que é esse inconformismo com a separação do casal. O homem não se conforma com aquela separação porque ele acha que aquela mulher é dele, é de propriedade dele, então ela não poderia sair de sua propriedade sem a sua vontade, certo? Mas vejo também que é sempre alegada a traição como forma de tentar justificar aquela conduta do homem. E o que o Supremo fez foi exatamente como você bem relatou, foi dizer que essa tese de legítima defesa da honra não pode ser aceita mais no júri como argumento de defesa. Inclusive, nesse julgamento que o Supremo fez, ele anulou um júri em que isso foi discutido. Então, isso não pode ser mais levado à discussão. Você ainda pode tentar discutir a traição, mas não a título de legítima defesa da honra. Então, a causa maior para o feminicídio é esse sentimento de propriedade que o homem tem com a sua mulher. Aí, já que o senhor tocou no assunto Tribunal do Júri, doutor Frederico, eu queria também a sua impressão sobre essa instituição. O senhor diria que ela está anacrônica ou ela ainda é uma boa medida nos dias de hoje? Bom, eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente para lhes dizer se ela é anacrônica ou não, se é a melhor forma de ser julgada ou não, porque é uma questão realmente bem complexa, né? Vamos entender que o Tribunal do Júri trata do crime mais grave que pode acontecer, que é o crime contra a vida, né? Sem vida não há nem o que se falar. Né? Então, a Constituição de 88 entendeu, né, e assim já era feito, que quem deve julgar é a própria sociedade. Então, quem julga, quem dá a decisão final, se aquela pessoa tem que ser condenada ou absolvida, é a sociedade através dos seus 7 jurados. O juiz ali, na verdade, ele é o presidente lá do júri, então ele controla os atos lá das partes e controla todo o segmento do procedimento até o final, e é o juiz que vai especificar a sentença, o tamanho lá da sentença, algumas questões que não são discutidas pelos jurados, como agravantes, atenuantes e etc. Então, os jurados respondem algumas perguntas sim ou não. É claro que são jurados, são pessoas da sociedade que todo ano nós elaboramos uma lista lá de jurados, não precisam ter necessariamente uma formação jurídica para isso, né? Isso faz com que você tenha um julgamento recheado de senso comum, né? Enfim, que as partes, o Ministério Público e os advogados ou a Defensoria até tentam esclarecer algumas temáticas jurídicas lá para os jurados, mas é sempre mais difícil, né, de você repassar isso com toda a tranquilidade. Às vezes, nós mesmos, operadores do direito, temos dificuldades, né, com alguns conceitos jurídicos, e imagine
um jurado que é colocado diante de uma situação tão grave como aquela. Então, é normal que existe hoje também um quesito obrigatório que é perguntando se o jurado absolve aquele réu. E a gente nem discute o motivo. Então, o jurado, por exemplo, se ele tiver a íntima convicção de que ele não pode condenar ninguém, por exemplo, que quem deve condenar é Deus, então aquele jurado ele pode absolver aquele réu pela simples vontade dele, ou porque gostou daquele réu, ou porque torcem para o mesmo time, enfim. Ele não precisa nem explicar o motivo pelo qual ele está absolvendo aquele réu. Então, são problemas que existem, né? E que nós, enquanto operadores do direito, e que é muito justa essa discussão, mas a gente tem que trabalhar para que aquele instrumento, né, para que essa figura do tribunal do júri, ela se desenvolva da melhor forma possível. Eu, particularmente, prezo por um júri bem rápido. Então, os meus júris, eles vão, basicamente, até o horário a gente começa às 8 horas, eu sempre procuro começar em ponto, e até às 12, às 13 horas, a gente já encerra. Claro que tem júris em que isso não é possível, porque são júris mais complexos, que envolvem a quantidade de testemunhas, partes, isso tudo pode influir, certo? Mas eu acho que quanto mais rápido o júri, os jurados ficam mais seguros em votar e não estão tão cansados. Enfim, então a gente tenta trabalhar para que esse instituto ele se desenvolva lá da melhor forma possível. Doutor Frederico Feitosa, muito obrigado pela entrevista. Foi uma aula, para quem não sabe, o doutor Frederico é um excelente professor também, embora esteja eventualmente afastado da docência, mas sempre foi muito querido e respeitado pelos alunos, pelo conhecimento, pela forma didática. Eu sou testemunha disso, porque tive o privilégio de lecionar junto com ele. Foi muito bom contar com a sua presença em nosso programa, trazendo aos nossos ouvintes informações sobre os números da violência contra mulheres na região tocantina e os projetos executados pelo Judiciário para tentar reverter essa dramática realidade. Fique à vontade agora para as suas considerações finais. Geraldo, agradeço o espaço, né, que é sempre importante a gente ter esse contato com toda a sociedade através da comunicação social a que vocês fazem. Foi muito bom lhe rever e dialogar contigo aqui nesse momento. E fica aí, né, o nosso desejo de que esse período tão grave passe o mais rápido possível, né, e que também essa pandemia, dentro da pandemia, que é a violência doméstica, que está também espalhada pelo mundo todo, isso não é uma vantagem brasileira, por assim dizer, né, isso ocorre em todos os países, né, que ela também seja extinta lá da nossa vida, através de educação, através de debate, tal como esse que você propiciou, e do enfrentamento também, quando for necessário, lá de todos os entes públicos, né, do Poder Judiciário, a Polícia Civil, Polícia Militar, o Ministério Público, a Defensoria, enfim, estamos todos aqui prontos e preparados para trabalhar nesse sentido. Maravilha! E para encerrar o nosso programa de hoje, apresentaremos o Conexão AMA, uma nova plataforma de comunicação da Associação dos Magistrados do Maranhão, que tem por finalidade aproximar ainda mais a AMA dos seus associados e, por que não, da própria sociedade. O presidente Olídice Barros e a diretora de comunicação da AMA, a juíza Marcela Lobo, falam sobre a importância dessa plataforma. Estamos começando um novo ciclo na Associação dos Magistrados do Maranhão. A AMA, que sempre teve uma história de luta em prol da valorização e engrandecimento da magistratura estadual, quer agora integrar ainda mais seus associados e suas associadas para juntos compartilharmos experiências, trocarmos informações e buscarmos soluções para os desafios que enfrentamos em nosso dia a dia. Além, é claro, de promover reflexões sobre o reconhecimento do Poder Judiciário de nosso país. Por isso, estamos lançando o projeto Conexão AMA. Uma plataforma de comunicação que tem como propósito unir, integrar, somar forças, criar e fortalecer ainda mais os vínculos entre a associação e seus associados e suas associadas. O que queremos é fazer conexões em diversas áreas. Não é isso, Marcela? Isso mesmo, meu presidente. Agora teremos um canal para ouvir e agregar associados e associadas
para que juntos possamos construir uma associação que represente cada vez mais a magistratura maranhense. Mande sua sugestão para o e-mail conexãoama@ama.com.br. Assim, faremos da AMA uma associação cada vez mais forte e atuante. Caso você queira participar do programa com críticas, dúvidas ou sugestões, use o e-mail amaimprensa@gmail.com. Vou repetir, ama é AMMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Valeu, até lá! Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.